estamos aqui para clamar, suplicar que o Senhor dirija a minha voz para que o que eu venha falar possa encontrar lugar no coração de cada uma de nós e, acima de tudo, Senhor, seja movida pelo Teu Santo Espírito. Perdoa meus pecados. Não deixe que nada impeça o agir do Teu Espírito Santo na minha vida e na vida de cada uma das nossas irmãs. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa manhã, dessa madrugada, né? Ele é bem sugestivo. E tem como título A Vontade de Deus do Meu Jeito. E esse sermão, ele faz parte da série Propósitos, escrita pelo pastor Enilson Hertal de Albuquerque. E há um texto básico aqui, é que há uma diferença básica entre fazer a vontade de Deus e realizá-la do modo de Deus e no tempo de Deus. Quando o propósito divino é distorcido para benefício exclusivo do ser humano, deixa de ser o propósito de Deus e passa a ser o desejo meramente humano. É importante atentar-se a isso, pois, se não tiver cuidado, você poderá facilmente começar a mexer os pauzinhos por baixo dos panos. Pode manipular situações até que, com o tempo, a vontade de Deus se desconfigure completamente em nossa vida. Você deseja fazer a vontade de Deus, mas resolveu executar esse plano a seu modo. Vamos ver um exemplo. Lembra-se de Sara? Sara sabia qual era o propósito de Deus para a vida dela. Porém, ela quis dar o seu jeito para antecipar as coisas. Você entende como isso funciona? Podemos ver também alguém que Deus tenha falado. Ele diz para você: o meu desejo é que você não fique solteira. Ele deseja que você tenha se case. Mas o tempo vai passando, as probabilidades diminuindo. E em algum ponto, se você não proteger o seu coração, você pode dizer para Deus o seguinte: está bem, Deus, conheço o seu plano, quer que eu me case. Agora, por favor, faça vista grossa durante alguns meses. Quando eu chegar ao altar, avisarei. E então voltaremos a seus planos e faremos a sua vontade. Está vendo como isso funciona? Você diz que deseja cumprir a vontade de Deus, mas, mediante manipulação, você consegue a pessoa da sua escolha para se casar. Então, redescobre a Deus e ora: ó Senhor, peço que abençoe esta união. Faça que seja sólida e boa, porque, como me orientou, eu estou me casando hoje. Mas em nenhum momento você perguntou a Deus se a escolha que você fez estava de acordo com a vontade dele. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus vai escolher para você. Não, é você mesmo que tem que escolher. Mas escolhendo de acordo com a vontade de Deus. Ok? Bom, mas esse é um padrão antigo. Sim, a vontade de Deus do meu jeito. Isso é algo que já vem de muito tempo, algo que já acontece. Talvez você se console um pouco ao saber que isso não é novidade.
Este conceito nos faz recordar de um homem que se esforçou para tornar-se altamente qualificado em seu campo de empreendimento, mas provou ser completamente inútil, apesar de suas credenciais como um líder extremamente culto, capaz e bem educado. Sim, seu nome, Moisés. Vamos ler a Bíblia. Está lá em Êxodo 2, versos de 1 a 16. Eu vou ler estes versos na linguagem de hoje, na tradução na linguagem de hoje. Moisés já era um homem feito. Um dia, ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: Por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: Quem pôs você como chefe ao nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: Já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Mas antes de continuarmos, precisamos verificar esse mesmo evento num ângulo diferente, através de uma outra câmara. Vamos ver lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 7, versos a 20 a 29, há um registro inspirado desta mesma história. Olha o que ela diz. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou-o como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu os israelitas e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: Homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram os 2 filhos dele. Bem, nós vimos 2 textos diferentes contando o mesmo relato. E também sabemos que depois que a filha de Faraó adotou Moisés, ela começou imediatamente a prepará-lo para a vida na corte do rei. O historiador Joséfo nos conta que, pelo fato de Faraó não ter filho ou herdeiro, Moisés foi educado para o trono, ou seja, ele foi educado para ser o príncipe do Egito. Ele foi orientado no aprendizado e nos costumes de um lar egípcio,
completamente diferente de um lar hebreu. Atos 7:22 nos diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. O Egito poderia ser considerado para nós hoje a faculdade de Oxford do mundo antigo. Era um importantíssimo centro educacional. Dessa forma, Moisés começou a aprender o idioma egípcio, a linguagem mais difícil já escrita, segundo alguns estudiosos. Ele também teria estudado ciências, medicina, química, teologia, filosofia e direito. Além disso, teria obtido conhecimentos superficiais do mundo artístico, como escultura, música e pintura. Toda a literatura egípcia se abriu diante dele. A Bíblia também nos diz que os estudos diligentes e a preparação de Moisés o tornaram homem poderoso em palavras e obras. Ele construiu um nome para si e ganhou o respeito dos egípcios. Desta forma, ficou evidente que esse filho da princesa possuía tanto poder quanto influência. Estamos diante de um líder preparado para o trono. Quando chegou aos 30 anos, historiadores nos contam que ele já havia comandado o exército egípcio, alcançando uma vitória esmagadora sobre os etíopes. Líder competente e também líder competente e também inspirador, todos conheciam sua coragem e heroísmo. Muito bem qualificado, ele tinha a capacidade de atrair as massas, tinha carisma. Ficou claro que Moisés estava preparado para o trono, o orgulho do Egito. Porém, esse Moisés era também vulnerável. Ainda desconhecia essa fraqueza, porém, tornaria-se óbvio para a nação inteira em breve o fato dele ser uma pessoa vulnerável. Alguns professores sugerem que Moisés não conheceu a vontade de Deus com relação à sua vida até seu encontro na sarça ardente aos 80 anos de idade. Porém, as Escrituras sugerem fortemente que Moisés havia compreendido sim seu destino quando ainda era um jovem educado na corte egípcia. Antes de chegar aos 40 anos, estou convencido de que Deus pusera na mente de Moisés que ele, um dia, de um modo ainda não revelado, iria tirar seu povo do cativeiro. Moisés conhecia a vontade de Deus. O problema, no entanto, foi que ele não procurou buscar o caminho e o tempo de Deus. Em vez disso, começou a realizar esse plano, o propósito que Deus tinha para a vida dele, segundo o modo de Moisés e de acordo com o programa de Moisés, distante do propósito de Deus. Ao agir assim, lamentavelmente, muitas coisas foram desvendadas para ele. E aí a gente chega na parte em que os passos dados segundo a vontade de Moisés e não segundo a vontade de Deus. Uma ideia iniciada por Moisés, não por Deus. Apesar dele saber que o propósito de Deus para a vida dele, ele começou não no tempo de Deus. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Isso está lá em Atos 7:23. Esta não devia ter sido
a primeira vez que tal pensamento ocorreu a Moisés. Ele certamente vira hebreus antes disso. E como não vê-los, não é verdade? Eles estavam em toda parte, construindo, transportando, cortando madeira, arrastando pedras e trabalhando ali no Egito. Em resumo, eles era que faziam todo o trabalho pesado dos egípcios. Em algum ponto, as escrituras não dizem quando. Um plano começou a se formar na mente desse jovem poderoso. O problema é que quando você sabe qual a vontade suprema de Deus para a sua vida e as coisas não estão acontecendo com a rapidez que lhe agrada, você fica ansiosa. Não é verdade? Começa a procurar meios de apressar o processo. Você não vai ler em Atos ou em Êxodo ou em qualquer outra parte da Bíblia que Deus fez Moisés matar um egípcio. Moisés foi um assassino independente. O versículo 23 diz: Moisés foi um assassino, perdão, o versículo 23 nos diz: resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Sem perceber, Moisés entrou num período vulnerável, perigoso de sua vida. Embora eu esteja convencida de que ele sabia que no futuro iria atuar na libertação de Israel, creio também, igualmente, que ficou nervoso a respeito disso. Sim, Moisés, o seu estado mental deu um golpe prematuro que resultou em desastre, um atraso de 40 anos no planos de Deus. Desejoso de cumprir a vontade divina, pronto para fazer grandes coisas para Deus, ele forçou uma situação que o levou à catástrofe pessoal. Note outra vez o que diz Êxodo 2:11. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Em razão de o escravo maltratado ser também descendente de Jacó, o coração de Moisés se compadeceu dele. De repente aconteceu. Moisés agarrou o volante de sua vida e pisou no acelerador, atropelando o projeto divino. Seria fácil explicar tudo isso dizendo que algo quebrou acidentalmente. As escrituras, porém, não explicam desse modo. Não foi um acidente. Moisés agiu intencionalmente de acordo com seu plano. O versículo 12 nos conta que olhou de um lado e do outro. Vamos imaginar a cena. Moisés pensou assim: esta é a oportunidade de agir. Moisés olhou para o lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu o corpo na areia. Êxodo 2:12. Moisés prendeu o homem com. Perdão. Moisés, na Bíblia, não diz como que Moisés matou aquele homem. Contudo, fica claro que a ideia era de Moisés e foi posta em prática por ele, movido pela carne. Não se lê em lugar algum que Deus disse a Moisés: interfira nessa situação e endireite as coisas. A decisão foi dele. Olhou para um lado e para o outro, depois agiu rápida e violentamente. Estou convencida de que o objetivo de Moisés
não era apenas aparecer. Creio que sua sinceridade era completa. Ele não se considerou um assassino, mas alguém que corajosamente saíra em defesa do povo de Deus. O desejo de agir corretamente o dominou. Ele se dedicou à vontade de Deus, mas não ao Deus dessa vontade. Você e eu, amadas, podemos nos tornar tão dedicados à vontade de Deus, tão dirigidos por um falso sentido de propósito, que podemos, sem querer, tomar as rédeas do assunto e deixar Deus completamente fora dele. Sim, podemos querer tomar o domínio da situação e não pedir o conselho de Deus para resolver alguma coisa. Você já fez isso? Pense nisso. Aquele egípcio cruel devia ser castigado? Sim. Foi errado espancar o hebreu como ele fez? Claro que sim. Mas quando Moisés interferiu e começou sua operação pessoal de livramento do povo hebreu, ele foi movido pela carne e não pelo espírito. Isso facilmente acontece com pessoas boas, gente com bons motivos e as melhores intenções. Se agirmos sem prestar atenção ao tempo de Deus, é possível perder o consentimento do favor divino. Sim, quando colocamos as nossas vontades, o nosso tempo na frente da vontade do tempo de Deus, nós podemos perder o consentimento divino. Você pode sentir realmente que Deus tem algo para você. Deus tem algo para você fazer em determinada área. Sim, mas se você não ficar vigilante, não se humilhar diariamente diante dele, buscar sua face, discernir o tempo dele, operar sobre o controle do espírito, pode forçar e manipular prematuramente a entrada naquele caminho onde Deus o queria, mas não no tempo dele. Sim, amadas, precisamos ter muito cuidado com essa questão. Essa questão do tempo de Deus é crítica. Paulo, falando sobre o nascimento de Cristo, escreveu o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. No tempo certo, bênçãos incontáveis. Sim, no tempo de Deus, as bênçãos são sem medidas. Moisés olhou para um lado e para o outro. Não é interessante isso? Mas ele não olhou para cima. O que ele fez com os resultados da sua ira assassina, o que ele fez? Escondeu na areia. Quando se age baseado na carne, existe algo a ser ocultado. Você tem de enterrar o seu motivo, tem de esconder um contato feito para manipular um plano, tem de encobrir uma mentira ou meia-verdade. É só uma questão de tempo até que a verdade apareça. A areia sempre revela seus segredos. Sim, amadas, às vezes precisamos carregar consequências de nossas escolhas para o resto da vida. E muitas das vezes essas escolhas nos trazem consequências muito difíceis. Essa é uma boa ocasião para enfatizar que os capacitados e talentosos são também vítimas da vulnerabilidade. Os altamente qualificados vivem à mercê do ataque sutil do inimigo, aquele adversário que o incita a agir na carne.
na carne a fazer a coisa certa na hora errada. E como ele opera? A maioria de nós já conhece a estratégia, porque, infelizmente, já a usou em algum momento. Sim, infelizmente. Quantas vezes o conselho de Deus, o tempo de Deus, são negligenciados e nós interferimos para manobrar as coisas? Vou repetir esse texto, irmãs. Olha isso. Quantas vezes o conselho de Deus, o tempo de Deus, são negligenciados e nós interferimos para manipular, para manobrar as coisas. No final, acabamos encrencadas, ficamos com um cadáver, uma inchada nas mãos e uma sepultura rasa aos nossos pés. É surpreendente vermos como Moisés não soube sequer enterrar um egípcio. Ele simplesmente falhou em cobrir o morto. O que dizer depois de muitos anos, quando Deus tomou o controle e Moisés agiu de acordo com o tempo divino? Deus soube cobrir os egípcios? Sim. Deus sepultou o exército inteiro sobre o Mar Vermelho. Cavalos, armas, carros e tudo mais. Preste atenção, amadas. Quando Deus participa, o trabalho sai. Com o Senhor na direção, o fracasso foge. Quando a carne governa, amadas, entretanto, você não consegue sequer enterrar as consequências. Elas o perseguem. É por isso que Moisés deu uma olhada de um lado e do outro. Ao operar na carne, ele tinha de verificar se a retaguarda estava livre antes de agir, mas foi apanhado. Sim, nós também caímos nos mesmos erros, no mesmo erro que Moisés cometeu, quando tentamos tomar as rédeas da nossa vida, querer fazer a vontade de Deus no nosso tempo. Eu sei que para nós temos promessas de Deus com relação à vida, à salvação dos nossos filhos. E muitas das vezes, com a ânsia que existe no nosso coração de ver essa promessa se cumprindo, nós tomamos atitudes ao falar, ao agir, que podem interromper o tempo de Deus. Essa atitude, a atitude de Moisés, o levou ao fracasso e leva também a nós a fracassarmos muitas das vezes em muitas áreas da nossa vida. Moisés acreditava que deveria ser o libertador dos hebreus. Nós também achamos que devemos ser as libertadoras dos nossos filhos. E muitos anos antes de receber a ordem para agir diante da sarça ardente, ele supunha que todos também compreenderiam isso. Sim, e nós também nos comportamos assim. E muitas das vezes nos sentimos culpadas por ver que os nossos filhos se afastaram do caminho de Deus e tentamos agir desesperadamente para buscá-los, para trazê-los. Mas precisamos ter paciência. Moisés sabia que Deus queria usá-lo poderosamente, mas a confusão substituiu a confiança. Perceba que a passagem avança. Olha só, de fato, Moisés foi até ali em busca dos seus, e os seus não o respeitaram de modo algum. Olha o que diz o verso 7 de Atos 27. Mas o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Que rejeição! Olhe, mocinho, suma daqui. Você não é nosso líder. Quem você pensa que é?
Essas palavras devem ter ferido o homem que acabara de arriscar tudo. O príncipe do Egito iniciou uma parada solitária. As contas de suas escolhas, segundo a carne, estavam vencendo. E apesar, é apenas uma questão de tempo até que eles exumem o cadáver e vejam suas impressões digitais. Mas quando você confia no Senhor, Deus, para dar o passo seguinte, quando espera humildemente, o propósito do princípio se revela. Ele abrirá ou fechará as portas. Você poderá descansar e relaxar até que ele diga vá. Um resultado insuportável acontece na vida de Moisés. Êxodo 2,14. Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que fiz. Sim, agora que o relato bíblico registra que Moisés, fugiu da presença de Faraó. Por que ele fugiu? Êxodo 2,15 nos diz: quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Agora que Moisés mostrara a quem pertencia realmente sua lealdade, Faraó não podia mais suportar que tal homem ficasse junto dele. Aos olhos do rei, um príncipe traidor e fora de controle era melhor morto. Toda a ação obteve tremendas repercussões e consequências da atitude intempestiva de Moisés. Grandes desejos, pouco discernimento. Grandes ambições, pouco conhecimento. Grandes aspirações, pouca humildade. Muito zelo e energia, pouca sabedoria. Isso também acontece conosco, amadas. Contrariando a experiência de Moisés, você pode dizer que tem preparo e que não cairia numa cilada assim. Mas perceba que Moisés também não era um principiante. Tinha 40 anos, fora educado em toda a sabedoria dos egípcios. Como pode ver, nosso currículo impressionante faz parte do problema. A verdade é que quando você confia na carne para fazer um trabalho, não precisa de mais educação. Sim, você não precisa mais de outro diploma. Não precisa de mais seminários de treinamentos. Você precisa de sabedoria. E essa sabedoria, ela precisa ser dada por Deus. É importante reconhecer que adquirir sabedoria leva tempo, mas nós somos impacientes. E nessa busca de conhecimento, inclui altos e baixos na estrada. Exige suportar novos fracassos e engolir grandes e amargas doses de humildade. Tudo isso aconteceu com Moisés. Sim. Agora, Moisés sai do palácio para o deserto. O príncipe foragido. Sim, Moisés agora sente-se qualificado para ser absolutamente inútil. Então ele foge para a terra de Midian. E aí começa o agir de Deus. Moisés era um fugitivo, fugindo para salvar a própria vida. Moisés pensa agora que é o fim. Sua educação primorosa de nada lhe valia a essa altura. Seu conhecimento da língua egípcia não o confortava. Suas vitórias militares
lhe pareciam vazias. Graças a seu ato de violência, esses mesmos militares queriam matá-lo. Minha vida acabou. Deus nunca vai fazer uso de mim. Estou completamente acabado, deve ter dito Moisés em seu íntimo. Mas ele estava errado, é lógico. Seriam, entretanto, necessários muitos anos penosos antes que assimilasse plenamente este fato. É possível que você esteja nessa situação agora, duvidando que exista um propósito maior, questionando. Trabalhei, tentei tantas coisas, mas meu esforço foi incansável, mas não cheguei a lugar nenhum. Nada deu certo. Acabou. E agora a gente chega a Moisés quando a vida do eu segue seu curso, acabamos num deserto. Assim como Moisés. Quando deixamos que o nosso eu fale mais alto, nós chegamos no deserto. Chegamos a provas, chegamos a momentos, muitas das vezes, difíceis. Será que Deus vai fazer uso de mim um dia? Ainda existe um propósito de Deus para mim? Você pode pensar isso. E você fica ali sentado, cansado. Mas lembre-se, Deus não deu a palavra final. Voltemos ao personagem. Perceba, porém, onde Moisés se sentou. A Bíblia nos diz que foi junto a um poço. Isso não parece significativo? Quando aprenderemos isso? Pessoas altamente qualificadas, capazes, preferem ficar em movimento, não sabe ficar parado. Sentar-se é algo contra a nossa natureza. Todavia, quando aquele quebrantado quarentão, chamado Moisés, finalmente se deixou cair ao chão, ao final de sua existência autogerida, achou água fresca bem ao seu lado. Sim, amadas, quando deixamos de olhar para a nossa vontade, para o nosso eu, nós podemos ver que existe água fresca do nosso lado. Experiências desse tipo acontecem com todos nós. Avançamos apressadas, pensamos vencer tudo à nossa frente. Damos alguns golpes no ar, somos surpreendidas pelos desapontamentos. Somos surpreendidas pelos desapontamentos e recuamos. Quando isso acontece, tememos primeiro o sopro da reprovação humana. Poxa, criei meu filho nos caminhos do Senhor e agora ele está afastado. O que dirão de mim? Fugimos, às vezes, da cena para nos esconder, desgostosas. Escondemos-nos, então, do orgulho humano, no segredo da presença de Deus. Ali, nossa visão se torna nítida quando estamos diante de Deus. A vida do eu morre. Nosso espírito bebe do rio de Deus, onde a água é abundante. Quando estamos na presença de Deus, o nosso eu é subjugado e bebe da água viva que é Jesus, e uma água abundante. Nossa fé começa a agarrar o braço de Deus para ser o canal da manifestação do seu poder. Assim, irmãs, emergirmos finalmente para, para protagonizarmos uma saída, um êxodo, assim como Moisés. O conselho de Deus
para nós hoje é: sente-se, pare, entenda que você já correu bastante, ficou de pé muito tempo, lutou, manipulou seu caminho por um período demasiado longo, perdeu-se do propósito mais de uma vez. Deus finalmente atraiu a sua atenção e Ele está dizendo para você: desista, desista de lutar com as suas forças. Pare de dar murro no ar de formas inúteis. Pare de querer controlar a vida do seu filho. Dai-me o controle. Fique sentado na areia quente do deserto onde se encontra. Veja o que está ao seu lado. É um poço cheio de água fresca. Amadas, estarmos aqui hoje é um poço de água fresca. Estamos buscando não a nossa vontade, mas a vontade de Deus para a nossa vida. O propósito de estar aqui na madrugada, onde a maioria está dormindo, você está aqui acordada, buscando da água viva, da fonte que é Jesus. Em breve, irmãs, Deus vai levantar o balde e refrescar a nossa alma. Fique quieta, descanse, não saia da presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Sim, queridas, tenha isso em sua mente. Cesse todos os esforços humanos para alcançar o seu filho. Relaxe. O propósito continua o mesmo. Você foi moldada para este fim, para levar a salvação para os seus filhos, para interceder por eles. Deus não desistiu de você e nem dos nossos filhos. Deus não desistiu de quem você é e será. Satisfaça-se com esse poço e beba profundamente dele. Você está mais sedenta do que pensa. Sim, queridas, volte-se para Jesus. Coloque hoje a vida do seu filho no altar de Deus. Entregue para Deus. Entregue para Deus e descanse. Confia que Deus, no tempo dele, irá agir. Tenhamos sabedoria para não agir como Moisés no início de sua vida. Estamos no deserto para aprender a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Sabemos que é difícil, mas estamos aqui hoje. Não estamos aqui à toa. Estamos aqui para buscar força, para buscar fortificar a nossa fé, para lutarmos com as armas de Deus contra o inimigo, para resgatar os nossos filhos, para mantê-los firmes no propósito de estar na presença de Deus. Estejam os nossos filhos aonde estiverem. Deus está agindo na vida deles, porque nós estamos aqui clamando, suplicando a este Deus que Ele salve os nossos filhos. E, irmãs, ninguém mais do que nós, ou melhor, ninguém mais do que Deus deseja salvar os nossos filhos. Nesta manhã, nesta madrugada, que Deus nos abençoe, que você tenha em mente buscar diariamente estar diante de Deus, buscá-lo em espírito e em verdade, e não desistir em nenhum momento, não duvidar de que Deus está no controle, ainda que você não
o tire do controle, ele continua no controle. Parece difícil da gente entender, mas Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus nos ama e irá nos salvar e salvar os nossos filhos. Basta apenas nos colocarmos nas mãos dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Ela encontrou lugar no nosso coração. Foi um puxãozinho de orelha, porque somos ansiosas. Queremos tudo para ontem, porque somos finitas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que o teu olhar de amor nos ajude a nos fortalecer, para que a nossa fé se torne robusta, para que entreguemos os nossos filhos nas suas mãos, entreguemos a nossa vida nas tuas mãos e venhamos a confiar no teu poder para atuar na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Salva-nos, Senhor. Salva os nossos filhos e não permita que nada nem ninguém transforme a sua vontade na nossa vida. Nos ajude, perdoa os nossos pecados e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amadas. Que o Espírito Santo, a cada dia, nos capacite e que nós não venhamos a desistir de buscar na fonte que é Deus. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço imensamente a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque este grupo tem me sustentado todo esse tempo. Louvo a Deus por vocês, por cada uma das irmãs, pela irmã Edilze, por esse trabalho maravilhoso que ela tem desenvolvido. Que nós não venhamos a desistir em momento algum de continuar nesta caminhada. Um grande abraço, irmãs. Um grande beijo a todas vocês. Que possamos continuar firmes até nos encontrarmos nas mansões celestiais. Fique com Deus.